40 anos depois, Exagerado volta remasterizado e, olha, soa mais atual do que muito discurso político por aí. Muito mais. Mas a pergunta que não quer calar é: por que justamente essa música, essa voz e esse artista continuam incomodando tanta gente? É uma pergunta excelente. E a resposta diz muito sobre o Brasil de hoje, né? Não é só sobre música. Exato. Na edição de hoje a gente vai fundo nisso. A promessa é a seguinte: vamos usar o relançamento de Exagerado para entender como uma canção de 1985 expõe as feridas abertas das disputas morais e simbólicas do Brasil atual. Perfeito. O nosso foco é como o legado provocador do Cazuza bate de frente, ainda hoje, com as tentativas do conservadorismo de controlar narrativas, corpos e, principalmente, afetos. E o mais fascinante para mim é que o retorno da música com toda essa tecnologia de ponta, ela não apenas moderniza o som, ela parece que amplifica a mensagem, sabe? Deixa mais urgente. Deixa mais urgente. É como se a gente estivesse redescobrindo o poder de fogo do Cazuza e percebendo que a batalha cultural que ele travava, na verdade, nunca acabou. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, que é essa nova roupa de um hino que a gente achava que conhecia de cor. Vamos lá. No dia 18 de novembro, Exagerado fez 40 anos. 40. É uma vida. E para marcar a data, a Som Livre e a Sony Music soltaram a faixa chamada Exagerado versão especial 40 anos. O que tem de tão especial nessa versão? Olha, o especial começa na sala de controle. Quem remixou a faixa foi o Guto Grassamello. O mesmo produtor do disco original. O mesmíssimo. A pessoa que ajudou a criar o som em 1985 voltou para revisitá-lo. E ele fez isso em parceria com o Anderson Trindade. E o ponto de partida deles é que faz tudo ser mágico. Que é? Eles não pegaram a música pronta. Eles foram atrás das fitas master originais. As de rolo. Aquelas fitonas. Isso, aquelas fitas de rolo. E reconstruíram a canção a partir do material bruto. Isso é incrível. Quer dizer que eles puderam isolar cada instrumento, cada canal da voz do Cazuza e trabalhar em cima disso com a tecnologia de hoje. Exatamente. Pensa nisso como uma restauração de uma pintura clássica. Você não está repintando. Tá tirando a poeira? Tá tirando a poeira de décadas, revelando cores e texturas que estavam ali, mas meio escondidas. Sabe? Eles puderam atualizar timbres, dar mais peso a um baixo, mais brilho a uma guitarra. Mas sem perder a essência. Sem nunca perder a essência da gravação original. É um trabalho de ourives mesmo. E a tecnologia envolvida é de ponta. A mixagem final foi feita nos Estados Unidos, em Nova York, e o formato é Dolby Atmos. Exato. Para quem não está muito por dentro, isso é uma tecnologia de áudio que vai além do estéreo, né? Muito além. Ela cria um ambiente sonoro tridimensional, imersivo. A ideia é que a pessoa se sinta no meio do estúdio, com os músicos ao redor. E a voz do Cazuza, como fica nisso tudo? Aí é que tá o pulo do gato. A promessa é que a voz dele soe mais presente e crua do que nunca. O próprio Guto Grassamello disse que o trabalho foi uma atualização dos timbres e uma pequena revisão na montagem da voz. Uma revisão? Mas, e isso é o mais importante, tudo feito com muito amor e respeito. Eles não usaram autotune ou qualquer ferramenta para corrigir supostas imperfeições. Pelo contrário, então? Pelo contrário. A ideia foi realçar a entrega dele, a respiração, a rachadura na voz. Tudo aquilo que fazia do Cazuza, bem, o Cazuza. É quase como se a tecnologia de hoje finalmente tivesse conseguido alcançar a alma da performance de 1985. E tem uma história de bastidor aí que é fantástica, né? Sobre o coprodutor, o Anderson Trindade. Sim, é uma daquelas histórias que o destino escreve, né? Em 85, quando o Guto Grassamello estava produzindo o disco original, o Anderson Trindade era um garoto que trabalhava no estúdio. Fazendo o quê? Montando e organizando cabos. Não acredita! Ele estava lá, vendo a história acontecer de uma posição muito humilde. 40 anos depois, é ele quem está sentado ao lado do Guto como coprodutor, remixando a mesma faixa que ele ajudou a nascer, passando cabo no chão. Que baita história! Um arco narrativo completo.
E essa celebração toda não se limita a uma única música, né? O projeto é maior. Muito maior. O álbum completo Cazuza, que é um marco do rock brasileiro, também vai ser relançado com uma nova masterização. Essa feita pelo Carlos Freitas, outro nome de peso. E tem clipe novo também. Tem clipe novo. E numa jogada muito inteligente para furar a bolha da nostalgia e chegar em quem não viveu aquela época, eles produziram um videoclipe inédito para Exagerado. Eu vi o clipe, ele tem uma pegada bem diferente dos clipes da época, né? É quase uma interpretação literal dos versos. Exato, a direção é do Guilherme Breme. Ele pega versos como "Eu nunca mais vou respirar se você não me notar" e mostra um dos atores, o Digi Verardi, com um saco na cabeça, sufocando. É bem direto. Direto, visualmente impactante. Mas o mais bonito do clipe é a carga afetiva. Ele traz participações muito especiais. A Lucinha Araújo, mãe do Cazuza. A Lucinha tá no clipe. A Lucinha tá no clipe. E a Fabiana Araújo, a prima dele. Ver a Lucinha ali, interagindo com a memória do filho, é de uma força imensa. O clipe termina com um letreiro que diz tudo. 40 anos depois, sua música segue viva. E não é só viva, é relevante. Exatamente. Essa tecnologia toda, essa produção, é impressionante. Mas o que me fascina de verdade é que tudo isso está a serviço de uma gravação que, na sua essência, foi um ato de pura rebeldia. Totalmente. Para a gente entender o tamanho dessa rebeldia, a gente precisa voltar a fita para 1985. Que momento era aquele? Era um momento de virada total. Cazuza tinha acabado de sair do Barão Vermelho, uma das maiores bandas do país. No auge? No auge do sucesso. Foi uma saída conturbada, cheia de tretas, como toda a boa história do rock. Então, esse primeiro álbum solo era uma afirmação. Era ele dizendo: "Eu sou Cazuza, essa é a minha voz, sem o filtro da banda." E o público comprou a ideia. E como comprou. O disco vendeu mais de 750 mil cópias, um número absurdo para a época, e emplacou não só Exagerado, mas também hinos como Codinome Beija-Flor e Só as Mães São Felizes. Era Cazuza em estado bruto se apresentando ao mundo. E quem estava ali nos bastidores para ajudar a lapidar essa energia toda? Além do Guto Graçamelo na produção, tinha uma figura absolutamente central que talvez as novas gerações não conheçam tanto, mas que foi fundamental: o jornalista e produtor Ezequiel Neves, o Zeca. O Zeca. Nas palavras do próprio Guto, o Zeca era a pessoa da modernidade. Ele tinha um faro, um radar para o que era pop, para o que era provocador. Ele pegava as letras do Cazuza, que já eram geniais, e dava uns toques, uns ajustes finos, para que elas soassem ainda mais afiadas, para que não caíssem no que ele chamava de caretice. A caretice era o grande inimigo, então. E essa luta contra a caretice não era só artística, né? Ela acontecia dentro da própria indústria e até dentro de casa. Exato. E aqui a gente chega num ponto nevrálgico da história. A resistência que o Cazuza enfrentou veio de onde ele talvez menos esperasse. Exatamente. O pai dele, João Araújo, não era uma figura qualquer. Ele era o presidente da Som Livre, uma das maiores gravadoras do Brasil, ligada à Rede Globo. E pasme, ele foi contra o lançamento do primeiro disco do Barão Vermelho. A banda teve que lançar por outra gravadora. Peraí, o dono da gravadora, cujo filho é o vocalista de uma banda promissora, se recusa a lançar o disco? Por quê? Era uma aposta comercial arriscada. Não era sobre dinheiro, era sobre moral. O Guto Graçamelo conta isso abertamente, sem rodeios. A citação dele é: João Araújo não queria o filho dele dentro da Globo por causa de sexo e drogas. Ele tinha receio. Uau! Pensa na profundidade disso. O receio não era de fracasso comercial. O receio era da exposição. Era o medo do que o filho representava, da liberdade com que ele falava sobre desejo, sobre transgressão. Era um conflito entre o amor de pai e a arte do filho. Exato! Um conflito entre o amor paterno protetor e a força anárquica da arte do filho. E essa tensão, esse medo do pai, que era um poderoso da indústria, de alguma forma não é um microcosmo do medo que a sociedade mais conservadora sempre teve de artistas como Cazuza? É o microcosmo perfeito. O medo de vozes que não pedem licença, que expõem as hipocrisias. Sem dúvida. É a semente de tudo que a gente vai discutir sobre o presente.
Aquele conflito familiar e profissional já continha a essência da guerra cultural que a gente vê hoje. De um lado, a pulsão de vida, a liberdade de expressão sem amarras, do outro, uma força que tenta conter, regular, proteger uma suposta ordem moral. Exatamente. João Araújo, provavelmente com a melhor das intenções paternas, personificou essa força controladora. Mas a arte do Cazuza era, por definição, incontrolável. E essa incontrolabilidade nos joga diretamente para o presente. O próprio Cazuza, numa entrevista clássica com a Marília Gabriela, definiu o exagerado de um jeito genial. Ele disse que a letra era um grande deboche do amor levado às últimas consequências. Um deboche. Ele não estava escrevendo uma canção de amor romântico tradicional. Ele estava debochando do próprio conceito. Exato. E hoje, a palavra deboche ganha uma ressonância política imensa. Era um deboche direcionado a um ideal de amor normativo, heterossexual, monogâmico. De comercial de margarina. Perfeito, de comercial de margarina. Cazuza era a antítese radical da caretice. Ele cantava sobre um amor obsessivo, um amor que te faz largar carreira, dinheiro, canudo. Isso em 1985 já era uma provocação. Hoje seria o quê? Hoje, num Brasil onde pautas de comportamento são patrulhadas 24 horas por dia por setores organizados da extrema-direita, essa letra soa quase como um manifesto subversivo. Vamos ser mais específicos. Como você acha que uma letra como essa seria recebida se fosse lançada hoje por um artista novo com a mesma energia transgressora do Cazuza? O deboche dele seria entendido ou seria distorcido como um ataque aos valores? Seria imediatamente enquadrado como um ataque, sem a menor dúvida. Imagina a cena. Um artista abertamente LGBT+, cantando "E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo" no palco de um grande festival. O que aconteceria no dia seguinte? No dia seguinte, teríamos parlamentares na tribuna falando sobre incentivo à irresponsabilidade, destruição da meritocracia, romantização do caos. Vídeos em redes sociais de influenciadores conservadores diriam que é uma música que ataca a instituição do trabalho da família. O deboche poético seria transformado numa ameaça. Numa ameaça real por uma máquina de propaganda. É assustador como essa projeção parece plausível. Aquele receio que o João Araújo tinha em 85 sobre a exposição do filho, hoje ele foi amplificado e instrumentalizado politicamente, né? Exatamente essa conexão. Não é mais só um pai preocupado, é um projeto de poder. O retorno de Exagerado com essa força toda não é só um efeméride musical, ele funciona como um espelho. Um espelho que reflete o quê? Reflete o quanto essa disputa se acirrou. Cazuza continua sendo um ícone tão poderoso justamente porque ele encarna tudo o que esse pensamento conservador mais teme. A liberdade sobre o próprio corpo, a fluidez do desejo, a crítica ao poder e a ausência de papas na língua. E não parece coincidência que a obra dele ressurja com tanto vigor num momento em que a gente vê tentativas explícitas de censura em várias áreas, certo? Com certeza. Em escolas, com a patrulha do que pode ou não ser ensinado, em livros com pedidos de recolhimento de obras, no teatro, em exposições de arte. Não é coincidência, é consequência. A cultura é e sempre foi um campo de batalha. Toda vez que uma voz como a de Cazuza é redescoberta e celebrada por uma nova geração, ela representa uma derrota para quem tenta impor o silêncio. Então celebrar Cazuza hoje é um ato político. É um ato político. É dizer que o projeto de um Brasil cinza, uniformizado e medroso não venceu. A obra dele se torna uma ferramenta, um hino de resistência para quem luta hoje contra essas mesmas forças. Então, no fim das contas, Exagerado, essa canção que a gente canta em festas, no karaokê, ela carrega um peso muito maior. Com seus 40 anos, ela funciona como um lembrete. Um lembrete de quê? De que a arte que pulsa de verdade, a arte autêntica, sempre foi e sempre será um desafio direto ao medo. O medo da diversidade, o medo do desejo e, acima de tudo, o medo da desobediência. Perfeito! A desobediência poética do Cazuza é o que o torna eterno e perigoso para alguns. 40 anos depois, Exagerado volta para nos lembrar de uma verdade simples.
A liberdade sempre incomoda quem quer controlar o desejo alheio. Talvez por isso a voz do Cazuza soe tão absurdamente necessária hoje. Isso me leva a uma reflexão final, sabe? Quase uma provocação. Manda. Se a tecnologia da indústria fonográfica consegue pegar uma fita magnética antiga, frágil, e restaurá-la para nos devolver uma voz com mais clareza, mais potência, mais verdade, Sim. talvez o nosso papel como sociedade seja fazer a mesma coisa. Como assim? Fazer o mesmo com o quê? Com a memória cultural que alguns grupos tentam ativamente apagar ou distorcer. Se eles tentam empoeirar, silenciar ou caricaturar artistas como Cazuza, nosso trabalho é ser essa tecnologia de restauração. Entendi. É revisitar a obra, discutir o contexto, amplificar a mensagem, garantir que a potência original não se perca no ruído ou nas narrativas mentirosas. É uma bela provocação. Restaurar a memória não como uma peça de museu, mas como uma força viva no presente. Isso. Manter viva a herança de quem nunca teve medo de ser exagerado na vida, e principalmente na arte. É sobre isso, então. É sobre isso. Manter o volume no máximo. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e o acesso a outros artigos se encontram na descrição. O Povcat vai ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Esperamos que esta edição tenha ressoado. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.